Olá, irmão, que a paz de nosso Senhor Jesus e o amor de Maria estejam com você e com a sua família. Seja bem-vinda a essa reflexão da quinta-feira da semana da Epifania. Hoje, o evangelho que vamos ler está em Lucas, capítulo 4, dos versículos de 14 a 22. Vamos ouvi-lo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles, e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de Lucas, que é tão importante para nós, não é? Ele denota a presença do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus e como ele agia movido pelo Espírito Santo, não é? Lucas deixa claro que aqueles que assumem o reino, aqueles que trabalham, aqueles que querem fazer a diferença, eles trabalham sob a bênção e a unção do Espírito Santo. Fica claro aqui para nós, não é? O Senhor estava na Galileia, foi a Nazaré e ele pregava nas sinagogas, as pessoas o elogiavam, não é? Então ele era querido e respeitado. Deixa claro aqui para nós o Evangelho. Nesse momento exatamente, ele toma o livro de Isaías, o rolo do livro. Os livros eram dispostos em rolos, não é? Não tinha essa apresentação fácil que tem hoje, então eles eram dispostos em rolos. O Senhor foi entregue ao Senhor o livro de Isaías e ele encontrou a passagem que está determinada aqui, que é aproximadamente Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, e também Isaías capítulo 58, versículo 6. Na verdade, o autor fez uma junção desses textos e então o Senhor Jesus lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Ele senta-se, entrega o rolo para o ajudante, senta-se numa posição de quem vai ensinar, porque era esperado que alguém que fizesse a leitura fizesse a interpretação do texto. E quando o Senhor Jesus senta-se, ele deixa claro que vai ensinar. O povo que o respeitava queria ouvi-lo, porque em todas as sinagogas onde ele andava, ele era acolhido e elogiado. Então ele diz para aquela comunidade que se cumpriu aquela passagem. Era ele o Cristo, era ele o Messias, era ele o esperado. Então estava tudo certo a partir de agora. Vejam que Lucas enfatiza a preferência do Senhor Deus pelos pobres. Enfatiza a escolha do Senhor pelos desprivilegiados, por aqueles que não menos afortunados na vida. O Senhor Deus tem preferência por esses. Por esses que são economicamente despreparados, desprivilegiados, mas também por aqueles que são pobres de espírito e precisam de ouvir a palavra e precisam se converter e precisam entregar o seu coração. Nesse momento fica claro que o Senhor Jesus é Deus, é
rei. Ele instaura o ano da graça, porque a partir de agora as pessoas viverão de outra maneira, porque ele veio para curar, para salvar, para libertar. Ele veio para recuperar aqueles que eram seus. Então ficou tudo claro na nossa vida. Nós temos então uma esperança para continuar, porque o Senhor Jesus veio para nos libertar. Ele inaugura um novo tempo, não é? Ele deixa claro isso e ele age dessa maneira, proclamando o reino, testemunhando o reino, agindo pelo reino. Com todas as armas, com tudo aquilo, com toda a unção que ele recebeu, ele faz o trabalho a que ele veio fazer. A reflexão que fica para hoje é essa: somos batizados, somos ungidos pelo Espírito Santo. Nós também temos a missão de, assim como Jesus, anunciar a boa nova aos pobres, a todas as pessoas, anunciar a boa nova, para proclamar a libertação aos cativos, anunciar aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos, aqueles que estão oprimidos pelos seus pecados, pelas suas dificuldades, pelas suas limitações, e para anunciar o ano da graça do Senhor. Esse também é o nosso papel. Será que temos cumprido, assim como o Senhor Jesus, o nosso papel? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado por participar dessa partilha. Até semana que vem e Deus abençoe você.